Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Política e Evangelho, aqueles que nos visitam, aqueles que são inscritos. Estou comentando sobre o livro de Mórmon, mais especificamente o livro de Mosias, capítulo 25, versículo 16 em diante. O livro de Mórmon, embora seja um livro de escrituras sagrados semelhante à Bíblia, ele possui, junto com seu conteúdo religioso, muitas partes importantes de viés político e que nós podemos aplicar para os dias de hoje. Então tem uma coisa que Alma, o profeta Alma, ele falou ao povo, e ele diz assim: exortou o povo e todos os que haviam sido libertados do cativeiro a lembrarem-se de que havia sido o Senhor quem os libertara. E fazendo um paralelo para os dias de hoje, nós temos muito que agradecer ao nosso Pai Celestial, porque nós hoje, muitas pessoas estão preocupadas com a nossa liberdade, em manter a nossa liberdade, em não deixar o Brasil se tornar uma ditadura socialista, como nós temos alguns países vizinhos que infelizmente estão nessa situação. Mas nós temos que nos lembrar que esse perigo que nós vivemos hoje, nós já vivemos no passado. Esse perigo que nós vivemos hoje de termos uma tomada socialista, comunista, progressista, como queiram usar a expressão, mas esse perigo que nós vivemos hoje, nós já passamos por esse perigo no passado. E muitas pessoas oraram, e muitas pessoas clamaram a Deus, e muitas pessoas pediram, né, para que o Senhor nos livrasse do mal do comunismo. Algumas pessoas acham que a guerrilha armada que ocorreu no Brasil foi uma resposta ao regime militar, e isso não é verdade. O que aconteceu, o que nós temos de fato no país é que a guerrilha armada começou 3 anos antes do regime militar. A guerrilha armada, os grupos armados que andavam pelo país cometendo assaltos, cometendo homicídios, cometendo atentados, cometendo sequestros. Esses grupos armados, eles que hoje eles dizem, a gente lutava contra o regime militar como se isso fosse sinônimo de lutar pela democracia. Não é verdade, eles nunca lutaram por democracia. Eles lutavam para a implantação de um sistema comunista no Brasil. Tanto isso é verdade que eles diziam, nós lutávamos, algumas pessoas, né, pela ditadura do proletariado, o que nada mais é que um nome diferente para comunismo. E isso é tão verdade que esses grupos armados, eles eram financiados pela União Soviética. O dinheiro vinha de lá. Assim como o dinheiro da União Soviética serviu aos interesses da família Castro em Cuba e sustentou toda a ditadura cubana durante muitos anos. Então, essas pessoas não lutavam por democracia coisa nenhuma. E eles não estavam respondendo ao que acontecia ao regime militar. Ao contrário, eles começaram a luta armada antes e o regime militar é que foi uma resposta a esses grupos. Então, se nós pensamos assim, mas aquilo, o regime militar foi um horror, matou quase 300 pessoas, né? Mas o regime comunista russo matou só na Ucrânia 30 milhões de pessoas. 30 milhões de pessoas. Nós tivemos 300 mortes, né? Que disseram que eram 300 mortes durante 20 anos de regime militar. Mas na Rússia nós tivemos 30 milhões de mortos só na Ucrânia. Só na Ucrânia. Fora
no restante, fora e nos outros lugares e fora no restante da Rússia. Então, nós também precisamos nos lembrar e nós precisamos agradecer pelo Brasil não ter vivido um regime horroroso como foi o regime comunista da União Soviética, ou como é o regime cubano, porque as pessoas não fogem de lá à toa, as pessoas não saem a nado em bote improvisado de qualquer jeito, à toa. Se as pessoas pudessem pegar um avião e sair de lá, mas elas não podem, elas precisam sair de lá fugindo, escondidas, fugindo. Assim como essas pessoas que estão saindo da Venezuela, fugindo, né? Fugindo de uma situação horrorosa. E nós ainda vivemos de uma maneira diferente. Então, para o Senhor nos abençoar, nós precisamos apresentar e mostrar para o Senhor gratidão por aquilo que Ele já fez pelo nosso país. Então, que nós possamos demonstrar gratidão ao Senhor, que nós possamos continuar buscando fazer a vontade do Senhor, pedindo a Ele que nos ajude a preservar nossa liberdade, mas também agindo de acordo para que a gente possa contribuir para que nosso país possa continuar sendo um país livre. Então, se você gostou desse vídeo, curta, espalha, compartilha, comenta. Se quiser continuar recebendo conteúdo desse canal, se inscreve, aperta no sininho para que possa receber o conteúdo com uma maior rapidez e facilidade. Muito obrigada.